Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências, seção 2ª. Da isenção de contribuições. Art. 206. Revogado pelo Decreto número 7.237, de 2010. Art. 207. Revogado pelo Decreto número 7.237, de 2010. Art. 208. Revogado pelo Decreto número 7.237, de 2010. Art. 209. Revogado pelo Decreto número 7.237, de 2010. Art. 210. Revogado pelo Decreto número 7.237, de 2010. Seção 3ª. Da contribuição do empregador doméstico. Art. 211. A contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço será de redação dada pelo Decreto número 10.410, de 2020. E 8% de contribuição patronal, e, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Artigo 211-A. O empregador doméstico não poderá contratar o MEI, de que trata o 26 do artigo 9º, quando existentes os elementos da relação de emprego doméstico, sob pena de ficar sujeito às obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Artigo 211-B. O simples doméstico, instituído pela Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, assegurará o recolhimento mensal por meio de documento único de arrecadação dos seguintes valores, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. E 7,5% a 14% de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do disposto no artigo 198, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Segunda, 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico, nos termos do disposto no artigo 211, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Terceira, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, nos termos do disposto no artigo 211, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Quarta, 8% de contribuição para o FGTS, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. V. 3,2% de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 22 da Lei Complementar número 150, de 2015, e, incluído pelo Decreto número 10.410, de 2020. Sexta, quando couber, percentual referente ao imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do caput do artigo 7º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro as contribuições, os depósitos e o imposto de que tratam os incisos I ao 6º do caput incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado doméstico, incluída na remuneração a gratificação de Natal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo a contribuição e o imposto de que tratam os incisos I e 6ª do caput serão descontados da remuneração do empregado doméstico pelo empregador doméstico, que é responsável por seu recolhimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Quarto, a Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema do Simples Doméstico, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto de que tratam os incisos I, segunda, terceira e sexta do caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, o recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, o empregador doméstico fornecerá, mensalmente, ao empregado doméstico cópia do documento a que se refere o caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, recolhimento mensal, por meio de documento único de arrecadação, e a exigência das contribuições, dos depósitos e do imposto, nos valores definidos nos incisos I ao sexto do caput, somente serão devidos a partir da competência outubro de 2015. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 211-C. O empregador doméstico fica obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a que se referem os incisos I ao sexto do caput do artigo 211-B até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, os valores a que se referem os incisos I, segunda, terceira e sexta do caput do artigo 211-B não recolhidos até a data de vencimento estarão sujeitos à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, os valores a que se referem os incisos 4 e 5 do caput referentes ao FGTS não recolhidos até a data de vencimento serão corrigidos e terão a incidência de multa, observado o disposto na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Capítulo V. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Art. 212. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo. Primeiro, consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Segundo, a contribuição de que trata este artigo constitui-se de I. Renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. Segunda, 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas e terceira, 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos. Terceiro, para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como I. Renda líquida, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com administração. Segunda, movimento global das apostas, total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade, e terceira, movimento global de sorteio de números, o total da receita bruta, apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição. Capítulo 6. Das outras receitas da Seguridade Social. Art. 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social. I. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Segunda, a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Terceira, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Quarta, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. V. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais.
Sexta, 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins. Sétima, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal, e oitava, outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Capítulo 7º. Do salário de contribuição. Art. 214. Entende-se por salário de contribuição. I. Para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Segunda, para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional e, ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimo e máximo previstos nos terceiro e quinto. Terceira, para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os limites a que se referem os terceiro e quinto, redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Quarta, para o dirigente sindical na qualidade de empregado, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas, e v. Para o dirigente sindical na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. Sexta, para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem os terceiro e quinto, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Primeiro, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo, o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Terceiro, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. E, para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, e, redação dada pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Segunda, para os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Quarta, a remuneração adicional de férias de que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal integra o salário de contribuição. Quinto, o valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Sexto, a gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário de benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
Sétimo, a contribuição de que trata o sexto incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado, da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Oitavo, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, não integram o salário de contribuição, exclusivamente. E, os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no segundo. Segunda, a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. Terceira, a parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. Quarta, as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. V. As importâncias recebidas a título de a. Indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. B. Indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. C. Indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. D. Indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato, conforme disposto no artigo 14 da Lei N. Grau 5.889, de 8 de junho de 1973. I. Incentivo à demissão. F. Revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009. G. Indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial a que se refere o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. H. Indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. I. Abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. J. Ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. K. Licença-prêmio indenizada, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. L. Outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. M. Importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, e diárias para viagem, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. N. Prêmios e abonos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, a parcela recebida a título de vale-transporte, ainda que paga em dinheiro, na forma da legislação própria, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Oitava, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nona, a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. X. A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. X.
o abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. 12. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 13. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. 14. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965. 15. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. Nome 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 16. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortoédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 17. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. 18. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas, e redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 19. O valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e de seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observados os seguintes requisitos, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. O valor não ser utilizado em substituição de parcela salarial, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. O valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 20. Revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 21. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, e XXII, o valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. XI, o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. XIU, o reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, e, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. XXV, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. Nome 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. XXVI, o valor correspondente ao Vale Cultura.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados e os valores reais das utilidades recebidas, ou segunda, os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicados sobre a remuneração paga caso não haja determinação dos valores de que trata o inciso I. 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive a doméstica, em função do disposto na linha B do inciso 2º do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluídos os casos de conversão em indenização previstos nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. 13. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista. 15. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 32. 16. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. 17. Para fins de aplicação do disposto no 16, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e, sim, exemplificativos e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 18. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se prêmios às liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 19. O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista e o motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, a que se referem os incisos I e segunda do 15 do artigo 9º, e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos corresponde a 20% do valor bruto oferido pelo frete, carreto ou transporte e não se admite a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo. Incluído pelo Decreto nº 10.491, de 2020. 20. Revogado pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Art. 215. Revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Capítulo 8º. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Seção I. Das normas gerais de arrecadação. Art. 216.
a arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais. E, a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. B. Recolher o produto arrecadado na forma da alínea A e as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia 20 do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do artigo 219, até o dia 20 do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia 20, redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. C. Recolher as contribuições de que trata o artigo 204, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal, redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Segunda, os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço à pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na hipótese do 28, e o facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15, facultada a opção prevista no 15 e redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Terceira, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física. Quarta, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda, caso comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. V. Revogado pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Sexta, a pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda, no varejo, a consumidor pessoa física é obrigada a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda. Sétima, o produtor rural pessoa jurídica é obrigado a recolher a contribuição de que trata o inciso 4º do caput do artigo 201 e o 8º do artigo 202 no prazo referido na linha B do inciso I, no mês subsequente ao da operação de venda, redação dada pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Oitava, o empregador doméstico fica obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, além dos demais valores de que trata o caput do artigo 211-B, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 8a. Durante o período da licença maternidade da empregada doméstica, o empregador doméstico fica obrigado a recolher apenas os valores de que tratam os incisos 2º ao v do caput do artigo 211-B, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Nona, a empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo, na forma deste artigo. X. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado, licenciado da empresa, ou trabalhador avulso é obrigada a recolher a contribuição destes, bem como as parcelas a seu cargo, na forma deste artigo, e X. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado contribuinte individual é obrigada a recolher a contribuição prevista no inciso 2º do caput do artigo 201 na forma deste artigo, observado o disposto no 26, redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 12. A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social, redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 13. Cabe ao empregador, durante o período de licença-maternidade da empregada, recolher apenas a parcela da contribuição a seu cargo. Incluído pelo Decreto nº 3.452, de 2000. Primeiro desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, 13º salário, é devido quando do pagamento ou crédito da última parcela e deverá ser calculado em separado, observado o 7º do artigo 214, e recolhida, juntamente com a contribuição a cargo da empresa, até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário no dia 20. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 1. O empregador doméstico pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina, 13º salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segundo, se for o caso, a contribuição de que trata o primeiro será atualizada monetariamente a partir da data prevista para o seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Terceiro, no caso de rescisão de contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo referido na linha B do inciso I, do mês subsequente à rescisão, computando-se em separado a parcela referente à gratificação natalina, 13º salário. Quarto, a pessoa jurídica de direito privado beneficiada pela isenção de que tratam os arts. 206 ou 207 é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso I. Quinto, desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhe sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este regulamento. Sexto, sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e não recolhidas até a data de seu vencimento serão aplicadas na data do pagamento as disposições dos arts. 238 e 239. Sétimo, para apuração e constituição dos créditos a que se refere o primeiro do artigo 348, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do salário de benefício, observado o limite máximo a que se refere o 5º do artigo 214. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, ao valor do salário de contribuição mensal, calculado na forma prevista no 7º, sofrerá desindexação para apropriação no CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Nono, no caso de o segurado manifestar interesse em indenizar contribuições relativas a período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, aplica-se, desde que a atividade tenha se tornado de filiação obrigatória, o disposto no sétimo. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 10. O disposto no sétimo não se aplica aos casos de contribuições em atraso de segurado contribuinte individual não alcançadas pela decadência do direito de a previdência social constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, às disposições do caput segundo a sexto do artigo 239. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 11. Para o segurado recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, aplica-se o disposto no sétimo a 10. 12. Somente será feito o reconhecimento da filiação nas situações referidas no sétimo, nono e 11 após o efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 13. No caso de indenização relativa ao exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca correspondente a período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4º do artigo 127, a base de incidência será a remuneração da data do requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, observados os limites a que se referem os 3º e 5º do artigo 214. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 14. Sobre os salários de contribuição apurados na forma do sétimo a 11 e 13 será aplicada a alíquota de 20%, e o resultado multiplicado pelo número de meses do período a ser indenizado, observado o disposto no 8º do artigo 239. 15. É facultado aos segurados contribuinte individual e facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 16. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 17. A inscrição do segurado no segundo ou terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento prevista no 15, no caso de opção pelo recolhimento trimestral. 18. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 19. Fica autorizada, nos termos deste regulamento, a compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, pelos hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde com parcela dos créditos correspondentes a faturas emitidas para recebimento de internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do Sistema Único de Saúde para amortização de parcela do débito, nos termos da Lei nº 8.870, de 1994. 20. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física ou à missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição patronal do contratante, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado, no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 21. Para efeito de dedução, considera-se contribuição declarada a informação prestada na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social ou declaração fornecida pela empresa ao segurado, onde conste, além de sua identificação completa,
inclusive com o número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o nome e o número da inscrição do contribuinte individual, o valor da retribuição paga e o compromisso de que esse valor será incluído na citada guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e efetuado o recolhimento da correspondente contribuição. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 22. Revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 23. O contribuinte individual que não comprovar a regularidade da dedução de que tratam os 2021 terá glosado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições com os acréscimos legais devidos. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 24. Revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 25. Relativamente aos que recebem salário variável, o recolhimento da contribuição decorrente de eventual diferença da gratificação natalina, 13º salário, deverá ser efetuado juntamente com a competência dezembro do mesmo ano. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso das empresas em geral e de 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 27. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal, diretamente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no artigo 199 sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 27. O segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao mesmo ano civil, na forma por ele indicada, ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente, para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado, por meio da opção por, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, complementar a sua contribuição, observado que, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. O recolhimento da complementação deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da competência de referência e, após essa data, com incidência dos acréscimos legais de que tratam os artigo 238 e artigo 239, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Para o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 7,5%, inclusive para o mês em que exista contribuição concomitante na condição de contribuinte individual, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Para o contribuinte individual que preste serviço à empresa, de que trata o 26, e que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de 20%, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de uma competência em outra, observado que, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Para efeito de utilização da contribuição, serão considerados os salários de contribuição apurados por categoria, consolidados na competência de origem, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B.
o salário de contribuição poderá ser utilizado para complementar uma ou mais competências com valor inferior ao limite mínimo, mesmo que em categoria distinta, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Poderão ser utilizados valores excedentes ao limite mínimo do salário de contribuição de mais de uma competência para compor o salário de contribuição de apenas uma competência, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. D. Utilizado o valor excedente, caso o salário de contribuição da competência favorecida ainda permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser complementado nos termos do disposto no inciso I, ou, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais, observado que, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. As competências que não atingirem o valor mínimo do salário de contribuição poderão ser agrupadas desde que o resultado do agrupamento não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, o segurado poderá complementar na forma prevista no inciso I ou utilizar valores excedentes na forma prevista no inciso 2º, e, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. As competências em que tenha havido exercício de atividade e tenham sido zeradas em decorrência do agrupamento poderão ser objeto de recolhimento pelo segurado, respeitado o limite mínimo. Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 27b. Para fins do disposto no 27a, o valor da contribuição referente ao 13º salário não poderá ser utilizado em decorrência do disposto no 6º do artigo 214. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 27c. É vedada a reversão da utilização e do agrupamento de que trata o 27a. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 27d. Caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistências no cálculo da contribuição na competência favorecida por complementação, utilização ou agrupamento, essa competência ficará pendente de regularização. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário de contribuição, comprovar as que sucederem a primeiro valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 29. Na hipótese do 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 30. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber e observado o 31, à cooperativa de trabalho em relação à contribuição devida pelo seu cooperado. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 31. A cooperativa de trabalho fica obrigada a descontar 20% do valor da cota distribuída ao cooperado contribuinte individual por serviços por ele prestados por seu intermédio a empresas, a pessoas físicas e a entidades em gozo de isenção e recolher o produto dessa arrecadação até o dia 20 do mês subsequente ao da competência a que se referir ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia.
Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 32. Ficam excluídos da obrigação de descontar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste serviço. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E o produtor rural pessoa física, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o contribuinte individual equiparado à empresa, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 33. Na hipótese prevista no 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição, sendo a alíquota, neste caso, de 20%, observado o disposto nos 20, 21 e 23. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 34. O recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica, quando houver, será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, à conta do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, na aquisição de produtos agropecuários no âmbito do referido programa. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 35. Na hipótese prevista no 5º do artigo 11, o segurado contribuirá com a mesma alíquota com a qual vinha contribuindo anteriormente. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 36. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia disponibilizará ao INSS as informações e os registros das contribuições referentes ao desconto dos empregados, inclusive o doméstico, e dos trabalhadores avulsos e as complementações previstas no 27, para fins de aplicação do disposto no 9º do artigo 19 sobre a contagem de tempo de contribuição, inclusive para instrução e revisão de direitos e outorga de benefícios. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 37. Revogado pelo Decreto nº 10.491, de 2020. Artigo 216-A. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundações públicas da União, bem como as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal ao contratarem pessoa física para prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, inclusive como integrante de grupo-tarefa, deverão obter dela a respectiva inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, como contribuinte individual, ou providenciá-la em nome dela, caso não seja inscrita, e proceder ao desconto e recolhimento da respectiva contribuição, na forma do artigo 216. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Primeiro aplica-se o disposto neste artigo mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social ou por qualquer outro regime de previdência social ou seja aposentado por qualquer regime previdenciário. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segundo o contratado que já estiver contribuindo para o regime geral de previdência social na condição de empregado ou trabalhador avulso sobre o limite máximo do salário de contribuição deverá comprovar esse fato e, se a sua contribuição nessa condição for inferior ao limite máximo, a contribuição como contribuinte individual deverá ser complementar, respeitando, no conjunto, aquele limite, procedendo-se, no caso, de conformidade com o disposto no 28 do artigo 216. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Quarto, aplica-se o disposto neste artigo às contratações feitas por organismos internacionais, em programas de cooperação e operações de mútua conveniência entre estes e o governo brasileiro.
incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 217. Na requisição de mão de obra de trabalhador avulso efetuada em conformidade com o disposto na Lei nº 12.815, de 2013, e na Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, o responsável pelas obrigações previstas neste regulamento, em relação aos segurados que lhe prestem serviços, é o operador portuário ou tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação portuária de uso privativo, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o operador portuário ou titular de instalação de uso privativo repassará ao órgão gestor de mão de obra, até 24 horas após a realização dos serviços, redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. E o valor da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive a referente às férias e à gratificação natalina, e, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segunda, o valor da contribuição patronal previdenciária correspondente ao valor daquela devida a terceiros conforme o artigo 274. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segundo o órgão gestor de mão de obra é responsável, redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. E, pelo pagamento da remuneração ao trabalhador portuário avulso, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segunda, pela elaboração da folha de pagamento, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Terceira, pelo preenchimento e entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, e, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quarta, pelo recolhimento das contribuições de que tratam o artigo 198, o inciso I do caput do artigo 201 e os arts. 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha B do inciso I do artigo 216. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quarto, prazo previsto no primeiro pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos previdenciários. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quinto, a contribuição do trabalhador avulso, relativamente à gratificação natalina, será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Sexto, o salário família devido ao trabalhador portuário avulso será pago pelo órgão gestor de mão de obra, mediante convênio, que se incumbirá de demonstrá-lo na folha de pagamento correspondente. Art. 218. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não seja abrangida pelo disposto na Lei nº 12.815, de 2013, e na Lei nº 9.719, de 1998, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste regulamento, além do preenchimento e da entrega da GIP em relação aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas estabelecidas pelo INSS. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o salário família devido ao trabalhador avulso mencionado no caput será pago pelo sindicato de classe respectivo, mediante convênio, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes. Segundo, o tomador de serviços é responsável pelo recolhimento das contribuições de que tratam o artigo 198, o inciso I do caput do artigo 201 e os arts. 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador avulso, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha B do inciso I do artigo 216.
Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Seção 2ª. Da retenção e da responsabilidade solidária. Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no 5º do artigo 216. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Primeiro, exclusivamente para os fins deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros. Segundo, enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra: I. Limpeza, conservação e zeladoria. Segunda, vigilância e segurança. Terceira, construção civil. Quarta, serviços rurais. V. Digitação e preparação de dados para processamento. Sexta, acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos. Sétima, cobrança. Oitava, coleta e reciclagem de lixo e resíduos. Nona, copa e hotelaria. X, corte e ligação de serviços públicos. X, distribuição. 12, treinamento e ensino. 13, entrega de contas e documentos. 14, ligação e leitura de medidores. 15, manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos. 16, montagem. 17, operação de máquinas, equipamentos e veículos. 18, operação de pedágio e de terminais de transporte. 19, operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão, e redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 20, portaria, recepção e ascensorista. 21, recepção, triagem e movimentação de materiais. XXII, promoção de vendas e eventos. XII, secretaria e expediente. XIU, saúde e XXV, telefonia, inclusive telemarketing. Terceiro, serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão de obra. Quarto, o valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados. Quinto, o contratado deverá elaborar folha de pagamento e guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. Sexto, a empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, guias da Previdência Social e guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com comprovante de entrega. Sétimo, na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado. Oitavo, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos. Nono, na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência,
o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no terceiro do artigo 247. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como competência aquela que corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades. 12º percentual previsto no caput será acrescido de 4, 3 ou 2 pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregado, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Primeiro, não se considera cessão de mão de obra, para os fins deste artigo, a contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. Segundo, o executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. Terceiro, a responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida. E, pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil, e segunda, pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Terceira, pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo, efetivada nos termos do artigo 219. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Quarto, considera-se construtor, para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa a obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte. Art. 221. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis definido na Lei nº 4.591, de 1964, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor, na forma prevista no artigo 220. Artigo 221-A. O Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, quando o contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, independentemente da forma de contratação. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. A administração pública contratante de serviços, inclusive de construção civil executados por meio de cessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no artigo 219. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o artigo 200-A, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Redação dada pelo Decreto nº 4032, de 2001. Artigo 222-A. As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos artigo 278 e artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelas contribuições devidas, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção das contribuições e cumprir as respectivas obrigações acessórias, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de a retenção das contribuições ou cumprimento das obrigações acessórias relativas ao consórcio ser realizado por sua empresa líder, as empresas consorciadas também serão solidariamente responsáveis. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, disposto neste artigo abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente à requisição de mão de obra de trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem. Art. 224. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos arts. 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 224-A. O disposto nesta seção não se aplica à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!